Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao versículo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Pronto, tá projetado aqui, ó. O texto diz: descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso. Fique preso a essa expressão aí, o verbo vir aí, tá? E eis que veio um leproso, e o adorou dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, o tocou, dizendo: eu quero ser limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Amém? Então, se você trouxe papel e caneta, eu acho que você vai precisar, tá? Meus irmãos, eu acho que algo próximo de uns 20 anos, talvez, enquanto eu meditava nesse texto, o Espírito do Senhor, ele prendeu o meu coração justamente naquele verbo que eu pedi para você dar uma atenção a mais. Porque o texto vai dizer assim: Jesus desceu do monte e tinha uma grande multidão escoltando Jesus. Quando ele desce desse monte com esta multidão, o texto vai dizer: e eis que veio um leproso. Você deve ler a Bíblia e tentar analisar o seu contexto também, muito especialmente nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque geralmente as experiências narradas por um evangelista acaba se repetindo no outro evangelho, e aí a gente vai juntando as pedras do quebra-cabeça. O interessante é que esses três evangelistas tratam desse mesmo assunto, desse mesmo leproso, falando da mesma situação, e os três são unânimes em afirmar que o leproso é que foi até Jesus. Eis que veio um leproso. Doutor Lucas vai dizer: e se aproximou de Jesus um leproso. Pronto. Partindo daqui, irmãos, que geralmente quando eu preparo os meus sermões, eu procuro me prender a pontos curiosos, que geralmente uma leitura corriqueira e ligeira não permite que a gente visualize as revelações que estão contidas ali. E um dia eu estava meditando nesse texto e repentinamente Deus prende o meu coração, irmãos, sobre a atitude deste leproso. Porque, como falei anteriormente, os três evangelistas vão dizer que este leproso é que foi até Jesus. Uma interrogação nasceu dentro do meu coração acerca da petulância ou da força motriz que impulsionou este leproso a ir até Jesus. Porque existia algumas obrigações que todo leproso teria que cumprir. Nesse tempo aqui, irmãos, da Bíblia, desses episódios, qualquer mancha no corpo, qualquer mancha, poderia ser até mesmo uma cicatriz, alguma coisa relacionada a uma ferida, uma cicatriz qualquer, já te causava uma expectativa terrível nesses tempos aqui, porque por causa da cicatriz, a pessoa era levada à presença do sacerdote. O sacerdote iria examinar aquela mancha ou aquela cicatriz, e como determinava a lei, após a observação do sacerdote, a pessoa teria que ficar por pelo menos 7 dias em observação, fora do convívio dos limpos,
limpos da expressão da Bíblia, os sãos, aqueles que não são doentes, aqueles que não têm uma mancha ou uma enfermidade afim. A pessoa ficava 7 dias em observação. Passados esses 7 dias, a pessoa retornava à presença do sacerdote. O sacerdote iria reexaminá-lo. E se ele observasse que aquela mancha havia se aprofundado na pele, se aquela cicatriz, aquela mancha havia se aprofundado ou se espalhado pelo corpo, ele iria declarar aquela pessoa imunda para toda a sociedade. O livro de Levítico, no capítulo 13, amarra ali algumas características desse episódio, não desse de Mateus, mas da vida de um leproso. Levítico capítulo 13 fala de pelo menos 2 tipos de lepra. Um que dá num local determinado do corpo e não se espalha, mas somente se aprofunda de carne adentro, estourando feridas na região afetada. O segundo tipo de lepra é semelhante ao primeiro, mas a diferença está justamente no alastrar-se desta mancha. O segundo tipo de lepra dá num local determinado e ele se espalha por todo o corpo. Para o primeiro tipo de lepra, a pessoa era declarada imunda e acabou. Para o segundo tipo de lepra, ainda havia uma fagulha de esperança, uma fagulha mínima, algo quase que irrisório, para aquela pessoa ser declarada limpa. E qual era, pastor? Está lá em Levítico capítulo 13. Era se a mancha que se espalhou pelo corpo não estourasse nenhuma ferida, ainda havia uma fagulha de esperança do camarada ser declarado limpo. O princípio ativo para os 2 tipos de lepra era o mesmo. Um germe chamado de Microbacterium leprae, quando entra em contato com a pele, ele destrói as glândulas sudoríparas. A região afetada perde a coloração da pele. A região fica esbranquecida ou meio que roseada, parecendo vitiligo, mas não é. Na sequência, a região afetada incha, dá escamas, dá coceiras. Com as coceiras estouram-se as pústulas, e aí começa a sair aquela secreção meio que esverdeada, que nós conhecemos como pus, e aquilo exala um odor terrível. Alguém aqui já visitou um leprosário? Oh, coisa boa, todo mundo, ó. Beleza. Pois bem, eu tive uma professora de teologia, irmãos, isso há 20 anos, que na sala de aula ela contou para nós um testemunho, que ela foi visitar um leprosário. Quando ela chega no leprosário, ela se dá com a situação mais subhumana que os olhos podem contemplar. Ela viu pessoas que lhes faltavam os membros do corpo, porque a hanseníase, a lepra como é conhecida hoje, carcomia as extremidades do corpo das pessoas que eram infectadas por essa doença. Pessoas sem dedos, pessoas sem braço. Ela disse que viu pessoas sem orelhas, pessoas sem olhos, uma situação terrível que os olhos humanos talvez venham a contemplar. Uma situação terrível, catastrófica. O interessante, irmãos, é que para o segundo tipo de lepra, preste bem atenção, a pessoa poderia ainda ter uma fagulha de esperança de ser declarada limpa. Qual era? Se não estourasse nenhuma ferida, a pessoa poderia perder até a coloração da pele inteira. Está escrito lá em Levítico 13. Mas não poderia estourar nenhuma ferida. Caso uma ferida fosse estourada, a pessoa era declarada imunda definitivamente para toda a sociedade. O interessante, irmãos, é que os 3 evangelistas da Bíblia falam desse leproso, como eu falei anteriormente: Mateus, Marcos
E Lucas? Qual era a profissão de Lucas, irmãos? Alguém sabe? Diga bem alto aí através dessa máscara aí, vai. Qual era? Quem está em casa não ouviu. Pronto. Lucas era médico. Lucas era o único entre os três que poderia dar um diagnóstico mais preciso acerca desse homem. Lucas é o único evangelista que diz assim: e veio até Jesus, ou se aproximou até Jesus, um homem coberto de lepra. Lucas é o único que diz: e eis que veio um homem coberto, ou seja, da planta dos pés ao alto da cabeça. Esse homem estava com o corpo tomado pela lepra. Logo fica muito claro que ele tinha o segundo tipo de lepra. Agora vamos juntar as pedras do quebra-cabeça, irmãos. Se em Levítico capítulo 13 diz que havia uma fagulha de esperança para quem tinha o segundo tipo de lepra, e essa era não estourar nenhuma ferida. E se Lucas diz que quem chega é um homem, ele já afirma que é leproso, os três já afirmam que era um leproso. E se Lucas vai dizer: e eis que se aproxima de Jesus um homem coberto de lepra, ele está dizendo que aproxima-se de Jesus um homem que tem o segundo tipo de lepra e que está com o corpo cheio de feridas. É possível visualizar essa cena? Um homem cheio de feridas, provocado pela lepra, pela hanseníase. Mas pastor, o que tem a ver ele vir até Jesus com a interrogação que o senhor disse? Que petulância foi essa que fez ele vir até Jesus? Simples. Porque lá em Levítico capítulo 13, quem está me entendendo diga amém. Vai dizer assim, Levítico capítulo 13, versículo 45 e 46. Para todo aquele que é leproso, depois de constatado definitivamente a doença, ele teria que cumprir algumas obrigações. Essas obrigações estão amarradas lá em Levítico capítulo 13, versículos 45 e versículo 46. Lá vai dizer que o leproso, ele teria que andar, a primeira obrigação, andar com os cabelos descobertos e caídos sobre os ombros, para que ele pudesse se distinguir dos demais homens. Primeira obrigação, o cabelo tinha que andar de uma única forma, solto e caído sobre os ombros. Segunda obrigação de um leproso, ele teria que trocar as roupas. Está escrito, ele não poderia andar com roupas limpas, teria que andar com roupas sujas, fétidas, com panos que talvez não servissem nem para limpar o chão. Está escrito, teria que andar semelhante a um mendigo, talvez. Olha a situação, irmãos. Terceira obrigação de um leproso, ele teria que manter uma distância mínima de qualquer pessoa limpa. Por exemplo, se eu sou leproso e eu quero me aproximar da irmã Leidiane, né? Da irmã Leidiane, eu teria que manter uma distância de no mínimo 100 metros. Se eu quisesse me aproximar dela, no mínimo 100 metros de distância. Quarta obrigação de um leproso, todo leproso, ao se aproximar desse limite, ele teria que cobrir o bigode, cobrir aqui a boca e gritar em alto e bom som: leproso, ei, eu sou leproso. Teria que se autodenunciar. Quinta obrigação de todo aquele que era considerado leproso, para mim eu acho que essa era a mais forte. Ele teria que sair do convívio da sua família, do convívio da sociedade, do ciclo de suas amizades, e ir morar sozinho e esperar o dia da morte. Agora eu pergunto para você, como é que esse camarada foi até Jesus? Porque primeiro, ele não poderia se aproximar de Jesus. Segundo, ele teria que ficar pelo menos a 100 metros de distância
da pessoa que estivesse na extremidade daquela multidão, porque quando Jesus desce, o texto vai dizer que desce com ele uma grande multidão. Como é que ele foi até Jesus? A Bíblia é fantástica, não é, irmãos? Tem cada detalhezinho que a gente não percebe, não é? Como é que ele foi, irmãos? Porque não obstante a enfermidade, essa mazela, essa coisa terrível, podemos até contextualizar com o que estamos vivendo atualmente, tinha a condição social dele agora, irmãos. Porque ele andava diferente de qualquer pessoa. Tinha que passar por cima dos preconceitos ou dos estigmas quase que mórbidos que permeava a consciência das pessoas acerca da condição daquele homem. O interessante, irmãos, é que a Bíblia vai dizer, os 3 evangelistas, que quem se aproxima de Jesus não é um garoto, não é uma criança, é um homem. Todas as vezes que você ler a Bíblia e que você ver alguém sendo chamado de homem na Bíblia, conte a partir dos 22 anos de idade, com a habilidade de puxar da espada e ir para a guerra. Ou seja, aqui dá a conotação de homem responsável. Se ele era um homem com pelo menos 22 anos de idade, e se ele tinha um segundo tipo de lepra, você há de convir comigo de que esse camarada não pegou esta enfermidade, nem tampouco nasceu com ela, não pegou ela quando era criança, nem tampouco nasceu com ela. Por quê, pastor? Porque se ele nasce ou se ele pega essa enfermidade com 10 anos de idade, nessa época aqui, se ele pega com 5 anos, dificilmente ele atingiria 10, 15 anos de idade, porque esta enfermidade iria ceifar a sua vida, porque ela vai matando o ser humano aos poucos, vai matando em vida, vai carcomendo as extremidades do corpo, vai apodrecendo a sua carne, ele estando vivo. Agora preste bem atenção, quem já leu genealogia na Bíblia? Esse que gerou aquele, que gerou aquele, que gerou fulano. Isso é uma beleza ler isso, né, irmão? Oh, coisa boa, meu irmão. Oh, meu Deus. E se você lê igual o cearense, que nem eu, lê ligeiro, você é batizado com o Espírito Santo assim, ó, na hora. Não é uma coisa engraçada aquilo, né, meu? Um negócio assim poderoso, irmão. Você lê, chega, você se enche da unção, lendo genealogia. Oh, meu Deus. Por que tem genealogia na Bíblia, irmãos? Porque todo judeu que se preza, irmãos, ele gosta de apresentar para a sua sucessão as suas origens, de onde veio. E o interessante é que a origem vai dar em Deus. Todo judeu nato, quando o filho nasce, ele já começa a ensinar: meu filho, quero que você aprenda que o Deus do seu pai é o Deus do pai do seu pai, que é o Deus do pai do seu pai, que é o Deus do pai do pai do pai do pai do pai do seu pai, que é o Deus que criou os céus e a terra e que tem na palma da mão o controle de todas as coisas. Meu filho, eu quero dizer para você que o Deus dos nossos ancestrais é o Deus que pode todas as coisas, que faz e realiza os seus projetos nas nossas vidas. Que o nosso Deus é aquele que faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é aquele que se assenta no terceiro céu e coloca os pés aqui na terra. Ele é tão grande que coloca na concha da mão a água de todo o planeta Terra. Nosso Deus é tão grande, meu filho, que Ele chama todas as estrelas pelo nome. Esse é o nosso Deus. E toda pessoa que vai crescendo, aprendendo acerca desse Deus, não cresce com falta de esperança. Todo ser humano que vive um relacionamento com este Deus, cresce com um coração esperançoso.
acreditando que se hoje está ruim, amanhã será melhor. Hoje o negócio está difícil, mas eu creio em um Deus que pode fazer algo maravilhoso em minha vida. E se Ele está em silêncio é porque Ele está trabalhando e Ele tem um propósito nisso. Todo mundo que cresce aprendendo acerca desse Deus vive essa experiência. Alguém aqui vive dessa forma? Diga amém. Pois bem, eu não sei em que época esse camarada pegou essa lepra, irmãos. Não sei em que época ele pegou essa enfermidade. Só sei que ele pegou ela. Agora imagina comigo, irmãos, se esse camarada cresce no seio de uma família que acredita em Deus, ele vai idealizando projetos para a sua vida, ou não? Imagina ser alguém da sociedade, talvez, ser um fariseu, talvez, não sei, alguém grande. Mas aí repentinamente ele é surpreendido com uma mancha no corpo. A Bíblia não me diz isso, mas eu que estou conjecturando. Ele corre para a presença do sacerdote. O sacerdote o examina. O sacerdote manda ele ficar em observação. Depois dos 7 dias ele retorna. Quando ele retorna, eu que imagino, irmãos, ele já volta chorando, porque a enfermidade está se alastrando pelo corpo. O sacerdote vai, por obrigação, por imposição da lei, tem que declará-lo imundo. A partir daquele momento, os cabelos dele já são derrubados sobre os ombros. A partir daquele momento ele já sai do sacerdote com as roupas trocadas, roupas sujas. A partir daquele momento ele vai ter que deixar a sua família, os seus amigos, vai ter que deixar a Igreja Batista 1º de Julho, vai ter que ir morar sozinho e ter que esperar o dia da morte. E como é que fica tudo aquilo que ele aprendeu acerca de Deus, irmãos, agora nesse momento? Eu imagino ele dentro do leprosário agora, sozinho, e pensando: meu Deus, eu recebi promessas de Deus, eu aprendi pela boca do meu pai que o meu Deus pode fazer qualquer coisa. Eu aprendi aqui na Igreja Batista 1º de Julho que Deus está no controle da minha vida. Eu estou vendo a coisa degringolar. E você grita, que talvez ele tenha gritado: Deus, cadê o Senhor, Deus? E nessa hora, sabe o que ele ouve? O silêncio divino. Porque o silêncio de Deus, irmãos, ele é mais perfurante e mais doloroso do que uma punhalada nas costas. Porque você clama, você olha para o céu e você vê o céu rubro, você vê o céu de bronze, você não vê as janelas do céu abertas. É o tipo daquele dia que você vem para a igreja e você vê os irmãos dançando, ministério de louvor, ministério de dança, todo mundo aqui no poder de Deus, o povo chorando, e parece que você está um desviado sentado nesse banco, e você diz Deus, e parece que a tua alma diz assim: você está desviado, Deus não está nem aí para você. Nessa hora você clama, você pede para ouvir uma voz lá do céu, e a única voz que você ouve é a voz do diabo, porque Deus está calado. E o diabo aparece como? Cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? E ainda vem mais assim, ó, o bicho é petulante. Ele vem e diz assim: cadê? Você não aprendeu acerca de Deus? Não te ensinaram que o Deus que você serve não é o Deus Todo-Poderoso? Cadê? Olha aí a tua situação. Cadê? Você não aprendeu lá na igreja? Lá na Igreja Batista, lá de Taguatinga? Você não aprendeu que Deus estava no controle? Cadê? Ai. Ainda fala igual o cearense, irmão. Sai daí, besta.
está perdendo teu tempo na igreja. Me diga se não é assim que acontece. Você que está me assistindo agora aí, me diga se não é assim que acontece. Quando você grita, você pede uma palavra e você não ouve nada. E o pior, irmãos, a tua consciência começa a entrar em parafuso. Você, meu Deus, o que é que está acontecendo? Agora tem uma coisa, queridos. Esteja alicerçado na palavra. Na palavra. Me escute aqui, você que está me assistindo. Esteja alicerçado na palavra. Não é em pseudas, profecias que a gente ouve na internet. Porque agora nesse período, o que mais nós ouvimos, irmãos, são profetas do caos, teorias da conspiração, pessoas que vêm por medo na sociedade, enquanto que esta palavra traz a esperança. Esteja alicerçado na palavra. Se você não estiver entendendo o que está acontecendo agora na sua vida, se prenda a João capítulo 13, versículo 7, foi Jesus quem disse: o que eu faço agora você não entende e não compreende, mas chegará o dia em que compreenderás. Está difícil? É para ficar calado, esperando o agir de Deus. Isaías 64:4 diz: porque nunca se ouviu e nem com o ouvido se percebeu um Deus além de ti, Senhor, que trabalhe por aqueles que nele esperam. Salmo de número 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Meu irmão, esperar já é uma bênção, porque o texto vai dizer: esperei com paciência. Alguém aqui já orou dizendo: Deus, me dá paciência? Já? Seja sincero, quem já orou? Deus, me dá paciência. Porque se você não sabe, Romanos capítulo 5, versículo 3, ou é o capítulo 3, versículo 5, diz que o caminho que a paciência percorre para chegar até você é a tribulação. O que produz a paciência é a tribulação. Então quando você diz: Senhor, me dá paciência, você está pedindo, meu irmão, chicote. Como diz meu pai lá no Ceará, cinturão no couro. Está pedindo isso. Se você pedir paciência, está pedindo isso. Agora, quando o salmista diz: esperei com paciência, o que ele está falando? Estou esperando no meio da tribulação, no meio da prova. Agora, por que você não deve murmurar, irmãos? Número 1, Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: porque todas as coisas cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Tudo na vida do crente acontece com um propósito, não é em vão. Número 2, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12, 13 e 14, Pedro vai dizer a finalidade da tua aprovação. Ele vai dizer, e detalhe, o que ele fala, irmãos, é de uma prova que a gente não está entendendo nada. Ele vai dizer assim: amados irmãos, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis e vos regozijeis. E se pelo nome do Senhor sois sofredores, alegrai-vos, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O que ele está dizendo é: fique quieto, vai chegar a hora. Salmo de número 30, verso 5 diz: porque o choro pode durar uma noite. Ele não está dizendo que vai durar uma noite, ele está dizendo que pode durar. Pode durar 1 minuto, 10 minutos, pode durar o dia todo,
Pode durar o mês todinho, pode durar um ano. Pastor, pelo amor de Deus, pare por aí. Ele está dizendo que o choro pode durar. Mas ele encerra dizendo, mas, olha a conjunção adversativa, se opondo ao tempo do choro, diz, mas, ele é convicto, a alegria vem ao raiar do dia. Ele está dizendo que a alegria virá sobre a sua vida. E o leproso, pastor, vamos lá. Ele está lá, irmão, no leprosário. Eu imagino o diabo perturbando ele, irmãos. Agora tem um detalhe, irmãos, para que eu já possa me adiantar para o encerramento. Deixa eu tomar um gole d'água aqui enquanto você dá uma salva de palmas a Jesus, pode ser? Pois bem, você está sendo alimentado com a palavra? Amém? Deus está falando contigo? Pois bem. O interessante, irmãos, é que quando ele está lá, eu posso destacar aqui algumas características que existiam nesse leproso e que talvez você nem percebeu. Se eu falar para você, a Bíblia não diz isso, mas eu visualizo isso na Bíblia. É um paradoxo, não é? A Bíblia não diz e eu visualizo, não é? É por isso que você deve ler a Bíblia meditando. Que esse camarada lá dentro do leprosário, ele já era um adorador nato. Um adorador nato. Ele não era um adorador meia boca que nesse que está pregando aqui, não. Ele era um adorador nato. Por quê, pastor? Porque o interessante, irmãos, é que Mateus vai dizer assim: descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou. Beleza, não tem tanta informação aqui. Só diz que o leproso veio e o adorou. Não diz que ele era adorador lá. Diz que ele veio e o adorou. Pois bem, Lucas diz assim, ó, Marcos diz assim, ó, e eis que se aproximou de Jesus um leproso e se ajoelhou. O negócio está estreitando, irmão. Olha o que Marcos vai dizer. E eis que esse leproso veio e se ajoelhou. Lucas entra em cena, irmão, para complicar mais ainda a nossa situação, a nossa. Porque Lucas diz assim: e eis que veio um leproso, se aproximou um leproso de Jesus e se prostrou com o rosto em terra. Agora junta aí as pedras do quebra-cabeça. Se ajoelhar, colocar a testa no chão e adorar, isso aqui não é para qualquer um não, irmão. Não é. Isso aqui é para quem já é adorador nato. Isso aqui é para quem já tem intimidade. Face no pó. Isso aqui é para quem já tem relacionamento com Deus, ó. Isso aqui é para quem gosta de Deus. Face no pó, se ajoelhar. Irmãos, hoje a gente nem se ajoelha mais, irmão. E quando a gente se ajoelha, parece que tem duas molas no joelho que você se ajoelha, pum, pronto, já orei. Não é não? Eu estou mentindo? Não é não? Isso aqui, irmãos, dobrar os joelhos, colocar a face no pó e adorá-lo, isso aqui, irmãos, é para quem conhece a Deus de verdade. Isso aqui é para quem adora a Deus independente da situação. Se está com saúde, adora. Se não tem saúde, continua adorando. Tem dinheiro? Adora. Não tem dinheiro? Continua adorando. Está com um carro bom? Adora. Está com um carro batido igual o meu? Continua adorando. Ele adora independente da situação, porque ele não busca as mãos de Deus, ele busca a face de Deus. Quem busca as mãos de Deus, busca-o por aquilo que ele pode oferecer.
mas quem busca a face de Deus, o busca-o por aquilo que Ele é. Se Ele vai fazer, amém. Se Ele não vai fazer, também não tem problema. Está na Bíblia, pastor? Tá, eu vou te encher de Bíblia aqui, meu irmão. Está na Bíblia. Por quê? Eu imagino esse camarada dentro do leprosário, irmãos, e a situação em volta, aquela vicissitude, tudo contribuiu para que uma lavagem cerebral fosse feita nele. Como quem dissesse: esquece Deus, esquece o Senhor, para de adorar, porque não tem mais solução para você estar com uma enfermidade mortal. O que te resta é a morte. Mas é como se lá dentro do leprosário, um verdadeiro adorador faz isso. Não tem problema, Senhor. É como se a expressão de Paulo, Atos capítulo 20, versículo 24, parece que ganhasse eco dentro do coração daquele leproso, porque Paulo diz assim: em minha vida eu não tenho nada por preciosa, a não ser cumprir com alegria a carreira e o ministério que recebi da parte do Senhor Jesus, de dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Está me entendendo? Nós vivemos uma geração em que a adoração é fajunta, a espiritualidade é uma porcaria, desculpe-me a expressão tão frívola, é uma superficialidade tão terrível, que qualquer pessoa com o mínimo de senso de adoração perfeita percebe que há uma superficialidade na adoração. Estamos vivendo uma época de apostasia, porque as pessoas não querem mais alguém com uma mensagem ortodoxa, querem pessoas que preguem aquilo que vai agradar a sua carne. 2 de Timóteo capítulo 4, versículo 3, versículo 4, o apóstolo Paulo disse: porque chegará um tempo em que não suportarão ouvir a sã doutrina, mas tendo como que comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências, tendo desviado o ouvido da palavra da verdade. É por isso que vemos uma geração de crentes tão medíocres, tão fracos. Pois bem, ele está lá dentro, irmãos. Pastor, e como é que o senhor prova que ele era adorador lá dentro? Meu irmão, se essas características aqui não te provar nada, tá difícil para tu. Quer ver? Faz uma contextualização da vida dele com a tua. Porque ele, irmão, esperando a morte, colocou o joelho no chão, colocou a face no pó e adorou. Você faz isso? Pregador, você faz isso? Então é longe de fazer, irmão. E olha que eu quero fazer, porque eu sei que não é fácil, irmão, porque isso é um estilo de vida. Isso aqui não é para quem passa o dia inteiro no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, até no Orkut, irmão. Camarada ressuscita o Orkut para ter mais alguma coisa para ficar entretendo a vida. Aí chega na igreja com a cara cheia de óleo de peroba, cara de pau. Manda poder, Senhor, manda poder, manda poder, manda poder, manda poder. Senhor, manda poder, que eu sou adorador. Não vai receber nada. Não vai, porque Deus não é teu empregado. Deus não é seu serviçal. Culto não é para você se encher. Culto é para você transbordar. Você se enche na sua casa, e aqui você transborda, para que no transbordar da sua vida, outras pessoas também sejam cheias da presença de Deus. É por isso que você tem que ser adorador lá. Não, aqui é muito fácil, irmãos. Aí Jesus desce do monte, Mateus capítulo 8, versículo 1, está escrito aí. Jesus desce do monte, e com ele o quê? Uma grande,
era só uma multidão? Era uma grande multidão, não é isso? Agora, quantas pessoas tinha naquela multidão de Jesus? Vamos tomar por base a primeira multiplicação dos pães. A Bíblia diz que com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou o quê? A quase 5.000 homens. Olha a expressão, homens, não são pessoas, são homens. Ele está dizendo, olha só, 5.000 homens. Porque nesse censo, quando fala homens, é aquele que eu te falei, homens a partir dos 22 anos e que são habilidosos para puxar da espada. Ficavam de fora do censo as mulheres, as crianças, os idosos e os doentes. Só que na multidão que Jesus alimentou estavam presentes as mulheres, os idosos, as crianças e os doentes e mais os homens. Existem teólogos que dizem que com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou a quase que 30.000 pessoas. Agora sim, pessoas. Homens, era só os 5.000. Mas foram quase que 30.000 pessoas que foram alimentadas. Agora imagine Jesus descendo do monte, uma multidão de 30.000 pessoas. Irmão, que barulho aquela multidão não fazia? Que barulho era aquele? Porque eles estavam visualizando o gerador de milagres, que era Jesus. Uma gritaria, irmãos. Uma zoada desenfreada, como diz lá na minha terra. Um barulho ensurdecedor das pessoas gritando. 30.000 pessoas. Agora tem uma coisa, irmãos, o barulho era oriundo de quem? Da pessoa de Jesus. Ele era o centro daquele barulho. João capítulo 10, Jesus disse, eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas, olha o pronome aqui possessivo aqui, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quem não é minha ovelha não conhece. Tem gente que fica escandalizada com o barulho que a igreja do Senhor faz. Por que fica escandalizada? É porque não reconhece a voz do seu pastor. Eu imagino aquela multidão descendo, irmão, passando perto do perímetro do leprosário. Aquele barulho ensurdecedor. Muitos leprosos, talvez eu é que fico pensando, dizendo assim, eita, que zoadeira medonha. A gente está aqui esperando o dia da morte, passa esse povo fazendo um barulho. Por quê? Porque não conhece. Mas aquele leproso, esse aqui da Bíblia, ele está lá dentro quando Jesus passa, que ele ouve aquele barulho. Olha o que Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu imagino aquele homem lá dentro do coração. Eu conheço aquele barulho. Eu conheço aquele barulho. Aquele barulho é do autor e consumador da minha fé. Eu vou me levantar e eu vou até a presença dele. Só que tem um detalhe, irmãos. Quem conhece a voz do seu pastor, ele corre para a presença do seu pastor. Corre. Quem conhece a voz do Senhor Jesus, corre para os pés do Senhor Jesus. Quando ele decide se levantar do leprosário, ele se levanta, irmão, mas ele não se levanta como leproso. Por quê, pastor? Ele já estava curado? Não. Porque se ele se levanta como leproso, ele não iria a lugar nenhum por causa daquelas características que eu te disse. Porque todo leproso tem vergonha da condição social que tem. Todo leproso tem vergonha do estilo de vida que leva. Ele se levanta, ele não se levanta como leproso, ele se levanta como alguém que adora, como um verdadeiro adorador. É por isso que ele se levanta de cabeça erguida. Por quê? Porque adorador não tem vergonha do estilo de vida que tem, da condição social que possui, do jeito que o cabelo está, não. Ele se preocupa em se apresentar na presença de Deus e adorá-lo.
Ele se levanta e já vai caminhando, irmãos. Corpo cheio de feridas, porque ele tinha um segundo tipo de lepra, chamado de lepramatose. Ele se levanta e vai caminhando, de cabeça erguida, rumo a Jesus de Nazaré. Agora olha o detalhe, irmãos. Todo leproso tinha um limite. Qual era o limite? Quem lembra? 100. Ele teria que parar, ele teria que caminhar, ele tinha um limite. Ele teria que parar naquele limite. Não poderia passar dali. Agora o texto diz que ele chegou até Jesus. Isso é sinal de que ele não parou no limite. Por quê? Por quê, pastor? Porque todo leproso tem limite. Adorador não tem limite. O limite de um adorador é o céu. Eu vou falar uma coisa aqui com muito respeito à igreja. Com muito respeito. Eu não sou de estar ofendendo a igreja de ninguém. Mas já observou, irmão, que tem gente, irmãos. O culto termina que hora aqui, minha irmã? Meia-noite? Oh, coisa boa. Mas tem gente, irmão, que é quando falta 8:45 ali, ó, e já fica se coçando. Meu Deus, por que esse culto não acaba logo? Quero ir para minha casa fazer o quê? Não é não, irmão. É porque o limite dele é 9h. Eu sei, irmão, que existem casos e casos, irmão. Do jeito que o cônjuge não é crente, não é cristão, tem que pegar. Eu sei que existem casos, mas tem gente que, meu Deus, é para fazer nada. Aí vai dar 9h, meu Jesus. E esse culto não acaba, que eu quero ir embora. Sabe por quê? Porque está agindo como leproso. O leproso tem limite. Qual é o limite dele? 9h. Agora o adorador, sabe o que ele diz? Não me apressa em sair da presença do meu Deus quando Ele está falando. É assim ou não é, irmãos? Quando Deus está agindo, a vontade é ficar a noite inteira na presença de Deus. É assim ou não é, irmãos? Mas tem gente, irmão, que coloca em detrimento a presença de Deus pelos seus próprios prazeres. 1 de Timóteo, não me falha a memória, capítulo 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1-5 diz: porque no fim dos dias surgirão tempos trabalhosos, porque os homens serão blasfemos, presunçosos, soberbos, arrogantes, incontinentes, caluniadores, sem afeto natural, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, irreconciliáveis, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência só casca de piedade, mas negando a eficácia da piedade. Tudo leproso. Porque o adorador, ele não tem limite. O limite dele é: eu quero mais de Deus, porque eu sei que Ele pode dar mais para mim. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: porque coisas que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, nem subiu ao coração do homem, são estas coisas que Deus reservou para todos aqueles que o amam. Versículo de número 10 diz: mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus prescruta as mais profundezas de Deus e traz e revela o nosso coração. Ele está dizendo que à medida que temos comunhão com o Espírito Santo, que temos mais relacionamento com Ele, o Espírito Santo tem liberdade de trazer do coração do Pai aquilo que o teu olho nunca viu, que o teu ouvido nunca ouviu, e que nem subiu ao teu coração, para abençoar a sua vida. É por isso que quem ora mais, vê coisa que nem todo mundo vê. Quem jejua mais, ouve coisas que nem todo mundo ouve. Só os adoradores estão me entendendo aqui. Amém? Ele não para, irmão, nesse limite. Por quê? Porque ele não estava indo como leproso. Ele estava indo como adorador. Vamos seguir para encerrar. Irmão, tá muito. Se ele não para no limite, você acha que ele botou a mão na boca e gritou: ei, sou leproso? Você acha que ele fez isso?
Por quê? Porque só leproso, irmãos, aceita o julgamento alheio acerca da sua vida. Vixe, é metido, é? Quer ser. Aí o camarada vai, meu Deus, falaram de mim. Está entendendo? Isso é leproso, que aceita o julgamento alheio acerca da vida dele. O leproso, ele não botou a mão na boca e gritou, não, por quê? Porque ele diz, rapaz, a carcaça pode ser de leproso, mas o coração, 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, Deus disse, Samuel, não atentes para a aparência, nem para a estatura, porque eu tenho rejeitado, porque eu, Senhor, não vejo como vê o homem, eu olho para dentro, eu olho para o interior, eu olho para o coração. É por isso que ele ergue a cabeça e vai, a casca de leproso, mas o coração é de adorador, e eu vou caminhando para a presença do meu Deus. Deus está dizendo para você hoje aqui, levante sua cabeça. Levante sua cabeça e caminhe. Miqueias 2:10 diz, levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso. Ainda existe muitas milhas para você continuar caminhando. Se você acredita nisso, dê uma salva de palmas a Jesus. Pois bem, ele vai, irmãos. Para resumir, irmãos, naquela época, irmãos, se um leproso não se autodenunciasse, o primeiro limpo que o visse, teria que levantar o dedo e acusar. Era assim que funcionava. Ele vai caminhando, irmãos, e naquela multidão de 30 mil pessoas, ninguém viu ele, com a roupa de leproso, cabelo de leproso, odor de leproso, cheio de feridas de leproso, ninguém viu ele. Os dedos apontando, leproso, leproso, isso, aquilo, outro. Dedos de acusação tentando fazê-lo parar. É isso que acontece com todos aqueles que são adoradores de fato. Dedos se levantam, dedos de acusação, dedos de menosprezo, dedos de descrédito. Mas é claro que ele não parou, por quê? Porque todo adorador não vai se pautar nas acusações alheias, vai se preocupar com o pensamento que Deus tem acerca dele. E a Bíblia diz, eu, o Senhor, sei quais os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz, pensamentos de bem, pensamentos para fazê-lo feliz, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Agora detalhe, irmãos, isso aqui é uma conjectura, irmãos, é lógico que a Bíblia não me diz isso, mas eu imagino. A multidão estava fechada, irmãos, cada um queria o seu milagre, cada um queria o seu milagre. Aquele leproso não tinha como passar naquela multidão, irmãos, não tinha. Primeiro pela enfermidade. Só que olha o detalhe, irmãos, se eu sou limpo, se eu sou leproso e você é limpo, e você não quer se contaminar, eu estou caminhando na tua direção, o que é que você faz? O que é que eles vão fazendo? Vão abrindo o caminho. Para resumir, irmãos, para quem é adorador, Deus vai abrir corredor para você passar, você não está entendendo? Para quem é adorador, cumpre-se o que está escrito na Bíblia, porque muitos primeiros serão os derradeiros, mas muitos derradeiros serão os primeiros. Deus vai abrir porta, Deus vai abrir corredor, Deus vai abrir o mar, Deus vai abrir as portas, e você será abençoado para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Quando o corredor se abre, ele chega na presença de Jesus, qual é a primeira coisa que ele faz? Se ajoelha, coloca a face no pó e adora. Por quê, pastor? Porque adorador não pede. Mas pastor, pedir é um princípio bíblico. É. Só que adorador não pede, adorador crê que recebe. Por quê, pastor? Prova nas palavras dele, provo. Que olha a oração dele. Senhor, de joelho, com a face do pó, adorando. Ele diz, Senhor, se
tu quiseres. Mas é só se tu quiseres, Senhor. Porque se o Senhor também não quiser, não tem problema. Daqui eu não arredo o pé, Senhor. Se tu quiseres, Deus, tu podes me tornar limpo. Mas é só se tu quiseres. Eu fico muito macho, irmão, com essa geração de crente que bota Deus na parede. O Senhor tem que me dar. O Senhor está ouvindo? O Senhor tem que me dar. O Senhor prometeu, está aqui, ó. O Senhor tem que me... Que conversa é essa, irmãos? Ele é Deus. Nós somos servos. Ele é Deus. O próprio Jesus disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quem é você para exigir alguma coisa de Deus? Agora tem uma coisa, Salmo 51, Davi disse: Senhor, eu sei que sacrifícios e holocaustos o Senhor tem rejeitado, porque caso contrário eu ofereceria todos eles. Mas um coração contrito e aquebrantado não desprezarás, ó Deus. Quando aquele leproso se prostra e diz: Senhor, se tu quiseres, ele estava adorando. E Deus não resiste à adoração. E o interessante é que a resposta de Jesus é: primeiro, Jesus toca nele. Por que Jesus tocou nele, irmão? Não podia tocar, porque a Bíblia diz que se você tocasse em leproso, você se tornaria imundo. Jesus toca nele. Depois que toca, que Jesus diz: eu quero ser limpo, e o levanta. Por quê? Se coloca de pé que eu vou encerrar agora. Por quê, pastor? Porque naquele momento, irmãos, aquele leproso vinha sendo humilhado a vida inteira. Humilhado pela enfermidade, humilhado pela sociedade, humilhado pela multidão. Quando ele chega na presença de Deus, ele se humilha debaixo da mão de Deus. E a Bíblia diz: aquele que se exaltar será humilhado, porém aquele que se humilhar será exaltado. A Bíblia vai dizer: humilhai-vos portanto debaixo da mão de Deus, para que ao seu tempo Deus vos exalte. Ali estava acontecendo um princípio bíblico de humilhação, e ele se humilhava debaixo da mão de Deus. Quando Jesus toca nele, Jesus diz: eu quero ser limpo. Jesus começa a erguê-lo novamente, para dizer para todos aqueles que não acreditavam nele: aqui está o teu milagre. Deus vai fazer milagres na sua vida à medida que você adora. Amém? Equipe de louvor.